Olá pessoal, então dando prosseguimento aqui, né, ao vídeo anterior, para finalizar o nosso raciocínio, percebam vocês que todos esses dispositivos, né, a principal finalidade deles é o que? É intuir, né, induzir ao nosso cérebro uma mensagem ao qual o nosso ouvido não capta, né? Por mais incrível que pareça isso, é plausível, né? Temos aí as patentes aí, né? Quem quiser se aprofundar no assunto, eu deixei todos os links aí no primeiro vídeo. Então vocês vejam que não é algo, uma possibilidade, é algo real, né? E pelo período onde a gente começou ali, né? 1980, pessoal. Se vocês pegarem qualquer tecnologia de 1980 e olhar a mesma tecnologia hoje, percebam o salto ao qual muitos dispositivos aí, né, não deram, né? De 1980 para cá, como as coisas tecnológicas não evoluíram em muito, certo? Então percebam que se essa tecnologia nesse período já era utilizada com essa finalidade, né? Imaginem vocês hoje, né? Se naquela ocasião era possível estabelecer esse controle mental, né? Esse bombardeio mental em uma área, hoje a possibilidade, e não tenham dúvidas, né? Eu tenho certeza disso, é que isso é direcionado a cidades inteiras, né? De repente até estados inteiros, né? Então quando a gente para observar, a gente vê, claro, existe o comportamento da sociedade, né? Todos inseridos ali naquele mesmo meio tendem a ter o mesmo comportamento, mas hoje em dia a gente vê comportamentos cada vez mais banais, né? Dessa dita sociedade. Comportamentos que, se a gente voltasse aí, não precisa nem voltar muito, né? 10, 20 anos atrás, e expusesse os mesmos comportamentos, as pessoas lá naquele tempo iam achar incompatível, né, inaceitáveis, impossíveis, eu diria até. E aí hoje em dia a gente tem tais comportamentos, né, que quando a maioria da população para observar, ainda assim acham um absurdo, né? Mas vocês vejam que a coisa, ela vai se moldando, né? Ela vai se modificando. E grande parte dessa modificação não é natural. Grande parte dessa modificação, não tenham dúvida vocês, de que é induzida, né? Induzida nessas formas aí, né? Formas existentes, né? Formas previamente estudadas, né? E se vocês observarem, muitas dessas tecnologias, né, quando chegam até nós, já foram muito desenvolvidas, né? Militarmente, vamos dizer assim. Percebam que a maioria das tecnologias que nós, como população, possuímos hoje em dia, ela vem de uma tecnologia previamente, estritamente militar. Interessante, não? Então, quer dizer que primeiro eles utilizam, se baseiam para o que podem utilizar, e logo após, né, esse uso, depois de muito tempo, né, já utilizado, esse uso ele é revertido para a população, né? Então percebam que foi assim com o telefone, foi assim com a internet, né? Foi assim com vários aparelhos, né? O micro-ondas, muitos outros aparelhos. A gente pode citar aqui uma gama quase que extensa, né? Não teria como a gente fazer um vídeo só falando de tudo isso, né? Mas muitos aparelhos aí, né? Raio-X, muitos aparelhos que a gente utiliza hoje em dia, né? Como aparelhos do nosso dia a dia, eles vieram de tecnologias projetadas militarmente, né? Projetadas para quê? Para a guerra, né? Para o combate, para o controle de uma tropa oposta ali, né? Para o controle do inimigo. Então percebam que essas tecnologias, poucas delas foram feitas com o uso para beneficiar, né? Muitas delas foram feitas com o uso, a maioria, né? A grande gama delas foi feita com o uso estritamente para o combate, né? Para o ataque.
E aí hoje a gente reverte tudo isso para a população enfeitado num pacote de presente ali, né? Isso é o que a gente chama de tecnologia. Porque a tecnologia verdadeira, ela é pensada para quê? Para o benefício de todos, né? E se vocês observarem a fundo, né? Pegarem a lupa, se vocês cavarem nas camadas, vocês vão ver que muitas dessas tecnologias que a gente vê, né, como tecnologia, como inovação, na verdade, não, de tecnologia não tem nada, né? São pequenas armas disfarçadas de presentes, vamos dizer assim. Né? Quem é que não tem uma televisão ainda? As pessoas têm televisão, né? A cultura de se ter uma televisão, ela invadiu a sociedade de tal forma, né? Quando surgiu a televisão. Então, todo mundo tem uma televisão em casa, é normal, certo? É um dispositivo ali de entretenimento, de conhecimento, de cultura, certo? Porém, quando a gente observa essas camadas, né? Quando a gente para perceber as diversas camadas da realidade, a gente vê que o aparelho televisor nada mais é que um dispositivo de captação mental em massa, né? Porque ali se geram opiniões, ali se geram personalidades, né? Você vê que as personalidades existentes, né? Na verdade, os estereótipos de pessoas existentes, muitas vezes querem seguir o quê? Um papel demonstrado pela televisão, né? Um pensamento demonstrado na televisão. Claro, hoje em dia não com tanta força, porque nós temos outros meios, né? Eu diria que eles colocaram outros meios, né, para esse controle ser mais efetivo em circulação. Mas lá atrás a televisão ela teve seu papel fundamental, né? Como tem até os dias de hoje, em menor escala, mas ainda é em grande parte muito utilizada, né? Por esse sistema aí de controle. Porque se vocês observem vocês o vídeo anterior, né? Todas as patentes ali, elas citam isso, né? Elas citam que elas podem ser utilizadas através de equipamentos de televisão, através de equipamentos de rádio. O seu celular hoje em dia é utilizado para isso, né? Não tenha dúvida. E qual o melhor período para se utilizar esses dispositivos? No período que você está dormindo. Ou em seguida que a gente acorda, né, pela manhã. Então a pessoa vai lá, dorme com o celular embaixo do travesseiro, certo? O ideal é você dormir com o celular até em outro ambiente, né? Porque querendo ou não, claro, os dispositivos eles limitam-se a um raio de alcance, né? Não quer dizer que, estando no mesmo quarto, estando no mesmo ambiente que você está sofrendo ali o ataque de onda, né, desse dispositivo. Então hoje em dia o pessoal dorme com o celular do lado ali da cama, né, embaixo do travesseiro. Não tenham dúvidas que muitas informações, tenham certeza disso, são transmitidas a nós à noite quando estamos dormindo, através das ondas emitidas por esses dispositivos, né? E aí não só o celular, né? Televisão, rádio. Entendam que mesmo esses dispositivos desligados, você desliga o dispositivo, mas aquela luzinha vermelha permanece, certo? Então existe uma força energética alimentando aquele LED para que ele permaneça ligado. E aí certamente existe essa força elétrica alimentando outros circuitos ali no sistema. E aí o que te garante que não tem ali nada, né, fazendo esse controle, né? Eu diria até que é mais fácil a gente descobrir o que garante que não tem algo fazendo esse controle, né? Que é muito mais fácil. Porque é óbvio que se na década de 80 e muito antes disso já existiam pesquisas avançadas com a capacidade de realizar
isso, imaginem nos dias de hoje, né, meus amigos? Então fica aí a reflexão, né, com base no nosso vídeo anterior. E infelizmente a finalidade desses dispositivos é apenas essa, né? E vocês vejam que eles maquiam, né, de forma benéfica, né, as patentes, né? Então, em muitas patentes que vocês pesquisarem aí, pessoal, vocês vão encontrar, né, em algum campo ligado ao que? A ciência, né, a melhora de alguns pacientes através dessa técnica, através da técnica de indução de mensagens no cérebro, né? Então, olha só que maravilha, eles querem jogar mensagens que você não ouve no seu cérebro para te ajudar, para melhorar a sua doença, entendeu? Algo que você não consegue compreender, mas eles dizem que é algo bom para você. Então o camarada ele vai dizer, eu vou mandar só mensagens boas, só mensagens alegres. Percebam o funcionamento disso, percebam a profundidade disso, né? E isso em simples dispositivos, né? Isso aí podia estar num Discman, né? Certamente, onde é que ele estava? Estava num Discman, estava num Walkman, entendam? Então hoje olha a nossa cobertura de rádio, meus amigos. Existe uma cobertura de rádio muito extensa, existem estações de rádio que cobrem cidades inteiras, né? Estados inteiros. Então imaginem que essas informações hoje em dia elas não precisam estar sendo transmitidas pelo seu celular, elas podem estar sendo transmitidas dentro da portadora da estação de rádio, por exemplo. E aí eu diria mais, se você liga um rádio na sua casa, na estação X, e ouve uma música, eu ligo o meu rádio na estação X na minha casa e ouço a mesma música, certo? Então se eu pegar o meu radinho e me deslocar para qualquer lugar dentro da minha casa, eu continuo ouvindo a música. Pode ser que tenha um chiado ali, né? Por que gera o chiado ali? Porque o sinal ele não está chegando no rádio de forma limpa, ele está tendo obstrução. Mas o que eu quero que vocês visualizem é que o sinal está chegando em todo o centímetro do terreno, né? Em todo o milímetro do terreno. Em qualquer lugar da minha casa eu pego aquela estação de rádio. No local que eu não pego ela é porque a onda não está chegando ali. Então naquele local que eu não pego a estação de rádio, aquela onda eletromagnética ela não está conseguindo entrar ali para atingir o meu rádio. Mas então se uma mensagem subliminar é enviada através de uma onda, de uma estação de rádio que atinge todos os cômodos da sua casa, todos os cômodos da minha casa, todos os cômodos da casa da cidade inteira, pode ser que eu tenha uma cidade inteira no controle subliminar, né? Sendo bombardeada pela mesma informação, né? Então daqui a pouco a cidade ela está tendo quase que o mesmo pensamento ali, a mesma visão, a mesma linha de ação. Claro que nem todas as pessoas têm a mesma suscetibilidade, né? Algumas são mais fortes, algumas resistem mais, o cérebro de algumas resiste menos, né? E dependendo do que você está fazendo, o seu cérebro está menos suscetível a decodificar essa mensagem subliminar. Por isso que os períodos de sono são os melhores períodos, né? O seu cérebro ali ele está com uma atividade diferenciada, né? Do que durante o período que você está acordado ali em movimento. Então, pessoal, fica a reflexão aí, né? Eu espero que vocês reflitam, que vocês entendam aí o que foi dito no vídeo anterior. E valeu aí por assistir esse vídeo. Deixa o like aí. Valeu, se inscreve no canal e aguardem para mais vídeos, pessoal. Valeu, obrigado, hein?